Seremos arrebatados com Cristo? Passaremos pela grande tribulação? O milênio, ele é realmente literal ou ele é apenas uma representação de vários anos ou muitos anos? Quais são todas as linhas de interpretação dos últimos tempos e qual faz mais sentido de acordo com a Bíblia, com a palavra? Hoje no Matando a Sede eu vou te dar um resumão de todas as linhas de interpretação dos últimos tempos. E aí você vai conseguir debater realmente e entender qual linha faz mais sentido para você. Eu sinceramente nunca vi nada igual no YouTube, um resumo de uma forma consolidada da forma que eu estou trazendo aqui. Eu vi trechos separados explicando linhas específicas, mas eu nunca vi nada consolidado como que eu vou trazer. Então fica ligado até o final, beleza? Pessoal, antes de começar, cara, eu só vou te pedir uma coisa. Só curte esse vídeo. Só curte, porque você curtindo ele, o YouTube, o algoritmo, ele vai mostrar para mais pessoas e mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo aqui que é incrível, tá bom? Então só faz isso, só curte, beleza? Vamos lá. Pessoal, antes da gente analisar todas as linhas de interpretação de pensamento, é importante a gente definir aqui alguns conceitos e deixar bem claro esses conceitos, porque nem todo mundo conhece eles. O primeiro conceito é o conceito de milênio. O que é o milênio? Milênio é simplesmente o período de 1000 anos que Cristo reinará aqui na Terra. Se você quiser saber mais, lê Apocalipse 20. Você vai entender o que é o milênio. Segundo conceito, grande tribulação, ou tribulação, que é aquele período de 7 anos de maior sofrimento de todos os tempos, como descrito por Jesus em Mateus 24. Esse é o período que compreende a última das 70 semanas, ali de Daniel 9, e é dividido em duas partes de 3 anos e meio, como você pode ver lá em Daniel e Apocalipse também. É também citado em Apocalipse, por exemplo, como 42 meses ou 1260 dias. Terceiro conceito de arrebatamento. Esse é o conceito de que os cristãos serão arrebatados ou trasladados para encontrar Jesus Cristo nos ares, antes ou no meio da grande tribulação. Agora sim, nós estamos prontos para entrar nos detalhes de cada uma das linhas de interpretação de Apocalipse, ok? A escatologia, então, ela é dividida em 4 linhas. A linha futurista, a linha preterista, a linha historicista e a linha idealista. A gente vai usar essa imagem que está na tela agora para que o ensino seja um pouco mais didático, tá bom? Então vamos lá. Na linha preterista, que é essa primeira aqui, os eventos do Apocalipse falam a respeito das coisas do passado e que já ocorreram a partir do tempo do autor bíblico. Dentro do preterismo existe o preterismo moderado, que acredita que alguns eventos ainda vão acontecer, exemplo, segunda vinda de Jesus e ressurreição dos mortos. Também existe o preterismo radical, ou hiperpreterismo, que acredita que todas as profecias já se cumpriram na era da igreja primitiva. Na linha futurista, os últimos eventos em Apocalipse irão acontecer no futuro, ok? Então vamos lá, arrebatamento, milênio, grande tribulação ainda vão se cumprir. A linha historicista, ela defende que os últimos eventos aconteceram ao longo da história, desde a ressurreição de Jesus. Em vez de observar somente o futuro na expectativa do seu cumprimento, por exemplo, também devemos examinar as páginas da história, ok? E a gente tem que ponderar se alguns deles não estão ocorrendo já no presente. Por exemplo, alguns creem que parte dos selos, trombetas e taças que se referem aos juízos de Deus lá em Apocalipse já se cumpriram. E nós temos aqui a linha idealista, que defende que o conteúdo de Apocalipse, ou dos últimos tempos, fala a respeito de princípios atemporais. Então eles são padrões de eventos ou tendências que se repetem ao longo da história. É uma visão humanista que desconsidera o contexto histórico da mensagem. Existem ainda classificações acerca do milênio e da grande tribulação. Vamos lá. Nós temos então os pré-milenistas, que acreditam que o milênio ele é realmente literal, então o milênio é composto de 1000 anos literais realmente, e que Jesus Cristo volta ao final da grande tribulação. Dentro do pré-milenismo, nós temos 2 ou 3 classificações. A primeira classificação compreende os pré-milenistas históricos. Os pré-milenistas históricos,
então acreditam que o arrebatamento e a segunda volta de Jesus é um único evento e acontece ao final da grande tribulação. É uma visão pós-tribulacionista. Nessa visão acontecem duas ressurreições. Essa foi a visão da igreja primitiva, pelo menos nos primeiros 300 anos de igreja. Os principais expoentes foram Papias de Herápolis, Policarpo de Esmirna, e ambos foram discípulos do apóstolo João, por exemplo. E temos também Tertuliano e Irineu de Lyon. A segunda classificação dentro do pré-milenismo é então dos pré-milenistas dispensacionalistas. Esses acreditam que o arrebatamento e a segunda volta de Jesus são dois eventos diferentes. Então, o arrebatamento ele acontece antes da grande tribulação ou no meio da grande tribulação. Então, é uma visão pré-tribulacionista ou mesotribulacionista, quando o arrebatamento ele acontece no meio da grande tribulação ou após os primeiros 3 anos e meio. E o arrebatamento ele acontece de forma invisível. Nem todo mundo verá o arrebatamento. Enquanto então a grande tribulação está acontecendo aqui na terra, a igreja está no céu ou no paraíso para as bodas do Cordeiro. O principal expoente dessa visão ou dessa classificação é John Nelson Darby, do século XIX. Saindo então do pré-milenismo, temos então outras duas classificações acerca do milênio. A primeira delas é o amilenismo. O amilenismo acredita então que os 1000 anos ou o milênio não é literal. Nós já estamos vivendo o milênio, o diabo está preso e limitado em poderes, e a segunda vinda de Cristo é iminente. É importante destacar que para os amilenistas a igreja substituiu Israel. Então todas as promessas do Antigo Testamento que nós temos para Israel, elas se cumprem na igreja. Existe apenas uma ressurreição para o juízo final e o principal expoente é Agostinho de Hipona, do século IV. A última classificação acerca do milênio, então, é o pós-milenismo. No pós-milenismo, então, o reino de Cristo já está estabelecido e avançando. E a questão é, Jesus Cristo volta quando toda a terra já estiver cristianizada. Nessa visão, como no amilenismo, o milênio não é literal, então nós já estamos vivendo ele, e existe apenas uma ressurreição também no juízo final. Os principais expoentes dessa visão são João Calvino e Jonathan Edwards, nos séculos 19 e 18. Pessoal, conclusão sobre as escolas de pensamento. Vamos lá. A visão preterista fala de eventos que já ocorreram, a visão futurista fala de eventos que ainda vão ocorrer, a visão historicista fala de eventos que estão acontecendo e a visão idealista fala de eventos que acontecem sempre. Sobre as interpretações acerca do milênio, nós temos os amilenistas que creem que o milênio não é literal, representa muitos anos. Os pré-milenistas que acreditam que o milênio é literal e ainda vai ocorrer, e os pós-milenistas que acreditam também que o milênio não é literal e que ele acaba na volta de Cristo. E sobre o arrebatamento, nós temos os pré-tribulacionistas que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação ou a tribulação. A gente tem os mesotribulacionistas ou mid-tribulacionistas que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação ou da tribulação. E nós temos os pós-tribulacionistas que acreditam que nós passaremos, todos passarão, igreja e Israel, pela grande tribulação e pela tribulação. Pessoal, por muito tempo eu tenho sido levado a pensar de uma certa forma. Porque, afinal de contas, todas as linhas de pensamento conseguem, na verdade, comprovar as suas visões com trechos da Bíblia. E tendo em vista isso, eu creio que nós somos levados a acreditar no que é mais confortável. E definitivamente o Evangelho não é algo confortável. Durante o meu tempo de caminhada, eu tenho tentado buscar as minhas próprias revelações na palavra. Não só acatando o que uma igreja diz que é correto, ou uma pessoa ou um expoente bem importante do cristianismo hoje fala que é correto, mas a buscar as minhas próprias revelações na palavra. E eu me lembro quando eu estava escrevendo sobre esse tema, escatologia, e Deus me levou a Jeremias 14.
e me trouxe uma revelação que eu não tinha tido ainda na palavra sobre os últimos dias. Então, desde então, a minha visão tem sido uma visão específica, que eu não vou revelar aqui no vídeo, mas que depois, se vocês quiserem ler Jeremias 14, não vai ficar tão difícil de vocês descobrirem qual é a minha visão. Mas o desafio que eu quero fazer aqui é que vocês busquem as suas próprias revelações na palavra. Não só acatem o que a sua igreja ou o que você viu num vídeo, mas busquem as suas revelações, o que Deus quer falar para você, o que Deus tem de revelação para você. Busque isso na palavra, eu tenho certeza que Deus vai abrir os seus olhos e vai te ajudar a enxergar. Eu vou colocar aqui nos comentários alguns livros que são muito bons sobre escatologia, que vão te ajudar a entender mais sobre os últimos tempos. Escatologia nada mais é do que o estudo dos últimos tempos. Mas não deixe de buscar a sua própria revelação na palavra, ok? O Matando a Sede fica por aqui. Não se esquece, galera, de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, se isso te abençoa de alguma forma, claro. E fiquem com Deus. Até a próxima.